Olá, está começando mais um Podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. Antes de mais nada, já corre aí no YouTube, assina o nosso canal, aciona o sininho para você receber as notificações. E já aproveita, vai no Instagram e segue a gente lá também. E hoje nós estamos aqui recebendo ela, Isabela Ferola, dentista, formada há 16 anos pela UFO, especialista em ortodontia, Invisalign Doctor, área de atuação, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, odontologia do sono. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, é uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto, né, e participando com esses grandes profissionais que estão aqui reunidos com você. Sinto honrada com esse convite. Muito bom. Antes, assim, primeira pergunta, né? O que é a ortodontia? A ortodontia é uma especialidade, né, da odontologia, que ela está voltada para identificar, prevenir e tratar alterações do crescimento e desenvolvimento dos ossos da face, que são a maxila e a mandíbula, assim como o posicionamento dos dentes, o encaixe da mordida, alterações articulares. Então, é uma especialidade muito ampla, né, mas que traz muitos benefícios voltados para a saúde bucal do paciente. E a gente estava falando também a respeito da ortopedia. Sim, a ortopedia é essa especialidade que a gente trata, né, essa questão do crescimento e do desenvolvimento da face. Então, a gente pega o paciente na infância e a gente identifica, né, as alterações e a gente trata para a gente evitar alguns problemas futuros, né. Um dos problemas mais comuns são casos de cirurgia ortognática, uma cirurgia da face. Então, quando a gente identifica o problema na infância e a gente consegue tratar, a gente consegue trazer benefícios para o paciente. Ah, com certeza. Quanto antes detectar, melhor. Sim. Nesses casos, sim. O ideal é que a gente identifique cedo. Falando em identificar, existe idade para consultar com ortodontista? Essa é uma boa pergunta, porque é muito comum no consultório as pessoas perguntarem: Isabela, você atende só criança, adultos? E não. Né? A ortodontia, ela é muito ampla. Então, a gente vai tratar crianças, adolescentes, adultos, idosos. Outra área de atuação é a odontologia do sono, né? Então, a gente trata muitos pacientes com históricos de ronco e apneia, ou distúrbios também do sono, como bruxismo, apertamento dentário, né? O ranger dos dentes, mais comum, né? Conhecido como ranger dos dentes. Então, é uma especialidade que a gente vai ter uma vasta atuação. Então, eu sempre oriento que, né, o paciente, assim que ele identifica algum desconforto na posição dos seus dentes, na mastigação, ou alguma questão estética de posicionamento dos dentes, que ele já procure, né, o ortodontista para passar por uma avaliação. E esse profissional vai identificar se é o momento de tratar e qual que é o tratamento indicado para cada caso. E é um assunto muito importante, porque o bruxismo, ele causa, além das dores, né? Especialista aqui, porque tem, sabe? Hoje está muito comum, principalmente pós-pandemia. Nossa, gente, é muito ruim. Ele ainda tira, eu não tenho mais a serrinha dos dentes, né? De tanto bruxismo. Tá ligado, por exemplo, às emoções, o bruxismo? Com certeza. O tratamento do bruxismo, né? Porque o bruxismo é o ranger dos dentes. E tem também o apertamento, aquele paciente que só trava, né? A maioria dos tratamentos, ele é formado por uma equipe multidisciplinar, né? Não é só um dispositivo intraoral, uma placa. Precisa associar, às vezes a gente vai contar com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, né? Ou às vezes precisa de entrar com algum tipo de medicação também para auxiliar o tratamento. Mas pós-pandemia a gente tem visto muito no consultório, é uma queixa muito constante. Estava vendo aqui, procurando mais informações sobre o tema. E aí eu até aproveito para falar com você, telespectador que está assistindo. Você sente dor ao sorrir, dor ao comer, dificuldade no maxilar? Então tá aqui. A ortodontia veio para isso, para poder solucionar essas dores. Isso, a gente está aqui, a gente lida muito com dor do paciente, né? Às vezes um posicionamento, um dente que toca com o outro de forma inadequada, gera naquele dente um trauma, né? Gera problemas na gengiva, como retrações, desgaste. Então, a gente precisa identificar isso precocemente,
né, para poder tratar. E alguns tratamentos, sim, são multidisciplinar. Não só o ortodontista vai conseguir solucionar, né, dependendo do estágio que o paciente chega no consultório. Gente, sentir dor para comer e dor para sorrir, ninguém merece, porque são coisas incríveis, hein? E a gente está observando muito envelhecimento precoce. O que é? Sensibilidade, desgaste, né, alteração no posicionamento da gengiva. Então, a odontologia, ela tem, né, cada dia mais melhorado, né, tem crescido, tem novos tratamentos, novos recursos, né? A gente está vendo que é uma área que tem cada dia mais crescido. A procura é grande, então com certeza vai melhorando aí a tecnologia. Por falar nisso, o que tem de mais moderno hoje na ortodontia? Sem dúvida, para mim, né, dentro da minha área, tem sido os tratamentos com os alinhadores invisíveis, né? O que é mais comum a gente escutar, né, Invisalign, porque é a marca pioneira, né? Eles foram quem desenvolveram a técnica, né? E a gente tem acesso ao Brasil, né? É uma empresa norte-americana. Então, são aparelhos transparentes, removíveis, né? Então, isso gera conforto, porque o paciente consegue tirar para comer, tirar para escovar. A gente não tem aquelas peças, né, que a gente chama de brackets, não tem aqueles brackets colados aos dentes. Então, o paciente consegue ter mais conforto, né? E em relação a isso, consegue alimentar de forma normal, a higienização também. Muito mais simples. Sim, porque quem já usou aparelho fixo sabe do desconforto que é higienizar os dentes, né? Da dificuldade, inclusive, com os aparelhos fixos. Sem falar que ele não pode comer algumas coisas logo que ele fez ali. Sim, tem algumas limitações de alimentos que não podem ser ingeridos, porque vai acabar prejudicando, danificando o aparelho e assim o tratamento, né? Eu trabalho com meninos de 6 a 15, aí de vez em quando, tia, hoje eu não posso comer maçã. Por que você não pode comer maçã? Acabei de colocar meu aparelho, acabei de ajustar. Sem falar que, assim, claro que a gente não está falando, precisa de falar que nós não estamos falando contra o tradicional. Não, nós estamos apenas falando que o tradicional, ele traz alguns desconfortos e algumas limitações, sem falar que ele tem que fazer sempre, ele está te perguntando, que aqueles ajustes, aquelas manutenções. E esse aparelho, ele precisa dos ajustes e manutenções? É um pouco diferente, né? Por quê? Porque o tratamento convencional, né? Ele existe, a gente usa muito no consultório. Né? Existem casos, inclusive, que a gente identifica que não é a melhor opção o tratamento com Invisalign, que a gente tem outras técnicas, né? Para poder fazer a correção daquele caso, de uma forma melhor, mais eficiente, com melhor resultado. Então, o aparelho fixo, a gente precisa estar fazendo o ajuste do aparelho, a troca dos fios, muitas vezes dos elásticos, a cada 1 mês, 2 meses no máximo. Tem que fazer com disciplina. Sim, tem que ir no consultório para fazer essa manutenção. O tratamento com os alinhadores, né, ele é diferente, porque a gente faz um scanner do paciente, a gente pega a imagem da boca fiel, coloca no computador, né, pega o software e manipula os dentes. A gente vai movimentando os dentes até chegar na posição ideal. Quando eu chego no resultado que eu quero no computador, eu solicito à empresa confeccionar os aparelhos. Então, chega até nós uma sequência de aparelhos, 15, 20, 30 aparelhos. Então, vai depender de cada caso. Cada caso, né, vai requerer uma quantidade de alinhadores, né, que são placas transparentes. Então, esses alinhadores, eles vão chegar, a gente vai entregar uma quantidade para o paciente, ele vai usando, né, ele troca, por exemplo, a cada 7, 10, 14 dias. Cada caso é único, né? Então, a sequência, a troca, isso o ortodontista vai identificar de acordo com o caso. Então, a gente entrega uma sequência, por exemplo, de 4 alinhadores. Então, o paciente vai usar aqueles 4 alinhadores, vai voltar no consultório para a gente conferir se o resultado está conforme o planejado, né? Se teve alguma intercorrência, às vezes fica colado no dente os attachments, que são umas resininhas, para que o aparelho consiga ter, né, uma resistência e consiga gerar um movimento. Então, é muito mais tranquilo. A gente tem pacientes, às vezes, de fora de Uberlândia, que vem a cada 2 meses, 3 meses. Então, precisa, sim, daquele acompanhamento. Mas não é igual o tradicional. Mas é diferente do tradicional. Sem falar que não é doloroso como o tradicional, a manutenção. Às vezes, o paciente, né,
tá brincando no esporte, bate uma bola, né? Aquele bracket vai no lábio, acaba tendo uma lesão. Ou às vezes, adolescente principalmente, né? Pirulito, alguns alimentos que não são, né, recomendados quando tá com o aparelho e acaba quebrando aquela peça. E eles nem gostam, né, de pirulito. Aí fica aquela pecinha ali solta, machucando. Então, existem, né, essas intercorrências com o aparelho fixo e diferente dos alinhadores, né? Então, os alinhadores... O alinhador, ele causa também as aftas, como os... Não, a afta, nesse caso, não, né? Entendi. Os alinhadores, dependendo do movimento, o paciente sente o dente movimentando. Então, vou falar assim, ele é indolor? Ele não é indolor. Claro, Você vai observar que o dente vai movimentando. Tá mexendo, não tem como ser. Tá mexendo. É? Então, assim, às vezes você coloca um alinhador novo hoje, aqueles primeiros 2 dias o dente fica abalado, mas isso faz parte da movimentação, né? Agora, quando a gente pega os artigos científicos, eles mostram pra gente, né, que o limiar de dor é diferente, né? Então, ele acaba sendo mais confortável em relação a isso também. Né? E a grande maioria dos casos, os pacientes que já usaram aparelho fixo e depois, por algum motivo, precisou usar alinhador, eles relatam que é totalmente diferente, né? Consegue ter mais conforto. Sem falar que ele é mais bonito, né? Esteticamente falando. E por incrível que pareça, hoje em dia a gente tem buscado muito isso também, a estética. Sim, a estética está muito em alta, né? Os pacientes, as pessoas como um todo estão se cuidando, procurando o seu bem-estar, né? Querendo estar bem. Né? A questão da saúde, eu acho que principalmente pós-pandemia, as pessoas começaram a se cuidar, a se olhar. E aí, essa questão da estética, ela é bem significativa, né? Os adolescentes têm a questão do bullying, tem a questão dos pacientes adultos. Hoje a gente tem no consultório pacientes de 7 anos com os alinhadores e pacientes de 74 anos com os alinhadores. Sim, 74 anos. 74, por quê? A expectativa de vida hoje aumentou. É isso, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer mastigar, quer ter qualidade, né? Então, assim, você tá com uma mordida que não está confortável, você tá com dificuldade de alimentar, ou você tá com problema de perda óssea, um problema na gengiva, ou não consegue mais sorrir, já não tem mais aquele prazer. Então, assim, existem vários motivos que vai levar o paciente a procurar o ortodontista, né? Mas o tratamento ortodôntico hoje, ele passou a ser mais aceito. Por quê? Porque ele começou a ser mais fácil, mais confortável, menos mais doloroso, estético, menos dolorido. Então, assim, a gente também consegue diminuir a velocidade do tratamento. Então, a gente vê que um paciente que tem um limiar de dor maior, a gente diminui a movimentação, faz um movimento mais suave, né? Então, é um tratamento previsível. Hoje, só para a gente ter uma ideia de números, a Invisalign, eles têm a Align, né? Porque a marca é a Align e o aparelho é o Invisalign. No Invisalign, nós já temos mais de 15 milhões de casos tratados no mundo. É muita, gente. Então, a casuística é grande, que dá credibilidade, né? A gente tem muito artigo científico dessa área. Então, assim, são muitos casos, né? A gente tem uma galeria de casos de acompanhamento muito grande. Eu estava vendo aqui quais são as 5 principais causas dos dentes tortos. Então, existem casos, né, onde a arcada, às vezes, é mais fechadinha, e aí os dentes acabam se posicionando, né, um mais para frente, um mais para trás, para encaixar ali naquela arcada, né. Existem o dente pode movimentar de acordo com o toque, né, o toque que um dente vai ter no outro. O dente pode ficar torto ao longo dos anos. Existe, com o nosso envelhecimento, a nossa arcada também remodela, né? Então, às vezes, um paciente que tinha um dente super alinhado chega para mim com 45 anos e fala: Isabela, meu dente estava certo. E com o tempo, eu tô vendo que meus dentes estão entortando. Por quê? Porque o osso está remodelando. É verdade. Né? Então, às vezes, aquele dente começa a apinhar, que a gente fala, né? Um vai para frente, um vai para trás. E aí, nesse apinhamento, a gente tem uma dificuldade de higienização. Porque quando o dente está assim, a gente passa a escova vai tocar mais nesse dente da frente, esses aqui vão tocar menos, então acaba dificultando, né, a limpeza. Pode trazer problemas mais sérios. Porque aí vai deixando mais tártaro, mais placa bacteriana, vai gerando tártaro, e isso vai inflamando a gengiva.
E a gente vê que dente causa tantos problemas também, né? Sim. E tem gente que acha que dente é só o problema com a boca. Aí hoje a gente vê históricos mais sérios. O dente está associado com muita coisa. Um paciente que não se cuida, por exemplo, ele tem uma infecção na boca, aquela infecção ela pode ir para outra parte do corpo. É verdade. Né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter atenção com a nossa saúde bucal. Né? Sem falar que o sorriso é super importante. O sorriso é o cartão de visita. Eu acho que é. A gente, né? Eu brinco que eu tento não focar nos dentes do paciente, da pessoa, quando eu tô na rua conversando com alguém. Mas, assim, é o que chama atenção. Não tem como, né? Um dente bem cuidado, um dente limpo, né? Um hálito também saudável, isso tudo conta. Então, eu acho que a gente precisa se cuidar, né? Porque passa uma impressão de cuidado. Né? Aquela pessoa que se cuida, aquela pessoa higieniza de forma correta, aquela pessoa está preocupada com a saúde dela. É verdade. E, assim, como você disse, vai de 7 anos até... até indeterminado. Indeterminado... Com certeza, na fase adulta, se está tendo essa alteração por causa da idade também, a pessoa vai preferir um tratamento com um aparelho invisível para ficar mais bonita. Hoje, os pacientes que a gente tem no consultório acima de 60 anos, posso te dizer que a grande maioria, mais de 90%, estão usando os alinhadores. Né? Ele veio para ficar. Hoje a gente já tem marcas nacionais no mercado, né? Mas ele ainda é o aparelho, assim, como é uma marca, né, de renome, de muitos casos, ele veio para ficar, né? E todo mundo satisfeito. É difícil, sim, a gente ter um paciente e falar, não me adaptei, né? Posso dizer, na verdade, que eu não tenho pacientes no consultório. Outra questão é que não atrapalha a fala. Né? Então, ele não atrapalha. Porque o tradicional, ele muda. Porque quando a gente pensa também em aparelho removível, às vezes a gente lembra de aparelho de criança, né? É verdade. Que o aparelho de criança, ele toma um espaço do céu da boca. E o alinhador, não. Ele é uma placa transparente que ele vai aderir. Então, você conversa, ele não fica caindo, ele não é incômodo. Então, tem essa outra questão. A gente tem pacientes, professores, advogados, juízes, psicólogos. Então, assim, é uma gama de profissionais, uma série de profissionais, e está todo mundo bem, satisfeito. Assim como crianças também. Temos crianças na fase, né? Essa questão da criança também eu acho interessante, porque eles perguntam assim para mim, Isabela, quando que eu tenho que levar meu filho no ortodontista? Aí eu falo assim, eu acho, né, na minha opinião, a melhor idade para se buscar uma primeira avaliação é aos 6 anos, que é quando começa as trocas, né? Então, a gente já consegue identificar se aquela arcada tá pequena, se aquela arcada tá grande, se o queixinho tá mais para trás. Fazer preventivo. Se o queixinho tá mais para frente, a gente consegue identificar se tá faltando espaço na arcada. Às vezes, é um paciente que teve o hábito de sucção de dedo, né? Então, a arcada ficou alterada. Então, a gente identifica isso na infância, né? Então, por volta aí dos 5, 6 anos, a gente já pode consultar esse paciente, essa criança, identificar, se necessário, fazer uma intervenção, né? E se não for necessário, a gente vai acompanhar esse paciente, né? Na fase da adolescência, do final das trocas, na fase adulta. A gente tem essa questão dos pacientes mais velhos, a gente tem hoje, né, atendido muito pacientes com um quadro de apneia e ronco. Então, assim, pacientes jovens, pacientes de 30 anos. E tem gente que acha que isso é comum, que não vê a necessidade. Eu falo que o ronco é um problema social, né? Porque você incomoda o outro. Né? Você incomoda a outra pessoa. E se eu te contar que na época que, graças a Deus, é uma melhorada, quando eu tinha o ronco, eu incomodava a mim. Porque quando eu roncava, eu acordava. É porque, assim, tem pacientes que tem só o ronco. Tem pacientes que o ronco vem associado à apneia. E a apneia é uma parada respiratória. Então, às vezes, você roncou, né? Eu brinco e faz... Parou. Nessa parada respiratória, às vezes, você já estava num estágio do sono. Às vezes, no sono profundo. Aquele sono que é a parte mais relaxante. E você voltou. Você parou. Então, a pessoa que tem, por exemplo, apneia, diminui a qualidade do sono. Né? Durante o dia, você não acorda descansado, você tem prejuízo das suas atividades. Então, a gente tem pacientes jovens com um histórico, temos pacientes adultos, né? Temos pacientes idosos. Então, eu tenho pacientes que eu trato casal,
né, o casal, os dois estão usando o dispositivo intraoral. Então, a gente precisa passar pela consulta, fazer alguns exames complementares para poder identificar de fato os motivos, as razões. Existe um exame que é a polissonografia, que é um exame muito completo e ele é muito importante para a gente, né? Então, o paciente faz os exames e quando identificado que aquele caso, a melhor opção é o dispositivo intraoral, a gente vai entrar em ação. Porque tudo depende, né, para esse tratamento do índice da apneia. Então, tem casos que pode ser tratado com aparelho intraoral, outros casos não. A gente vai indicar o tratamento com o CPAP, né, ou tem casos cirúrgicos, a gente vai encaminhar. A gente trabalha muito em conjunto. Nesse caso, a odontologia do sono, a gente trabalha muito em conjunto com os otorrinos. Né? Então, a gente tem casos que nós vamos encaminhar os otorrinos e tem casos que o otorrino vai encaminhar para a gente. Então, a gente está cada dia mais próximo, né, de outros profissionais para poder atender, né, as queixas dos pacientes e gerar qualidade de vida. A informação é tudo. É tão interessante, você está falando a respeito dos dentes, alinhamento. Eu tô aqui, gente, eu tô tendo a impressão de que os meus dentes não estão alinhados. Sabe aquela coisa? É interessante isso, né? Como a gente para pensar, será que tá tudo bem? É hora da gente... Parou, acendeu uma luzinha, já aproveita, já marca uma consulta. É isso mesmo. Às vezes você já tem, né, uma queixa estética, você já identifica que tem algum dente que está fora da posição, ou você observa, né, esse desconforto mastigatório, né, dificuldade de mastigar. Às vezes tem pacientes que perderam dentes em alguma etapa da vida e aí ficou com aquele espaço e hoje deseja colocar implante e o espaço fechou. Então, a gente prepara o espaço para que o paciente possa colocar o implante. Então, eu falo que a minha especialidade é a melhor da odontologia, né? Muito moderno hoje em dia. Hoje em dia tem solução, tem como resolver. Quando bem identificado, né? E a gente consegue resultados incríveis. Eu sou muito grata. Eu acho que eu escolhi a melhor especialidade. Quais os malefícios da saúde causados aí pelos dentes desalinhados? Os dentes desalinhados, a princípio, a gente vai voltar naquela questão da higienização, né, da dificuldade de higienizar os dentes, podendo gerar problemas periodontais, que são problemas tanto na gengiva quanto no osso, que é o periodonto, que é o osso que está em volta do dente. Então, esse é um dos problemas, né? Ele também vai ter o contato, o problema da posição do dente vai gerar um contato inadequado com o dente de cima. Então, quando eu tenho um dente de baixo mal posicionado, ele vai tocar no dente de cima de forma incorreta e ele vai acabar gerando um trauma nesse dente de cima, né? E aí esse trauma pode gerar desgastes, retrações, gengiva subindo, bifrações, são degraus, né, lá no pezinho do dente. Então, os dentes desalinhados, ele vai gerar uma série de problemas. Assim como também a questão da diferença, né, entre a maxila e a mandíbula. A gente tem a nossa arcada, ela é igual uma caixa. A parte de cima é a tampa da caixa, ela tem que estar por fora e a parte de baixo por dentro. Quando a arcada não se encaixa de forma correta, né, você acaba tendo problemas mastigatórios, inclusive problema de fala, porque a língua se posiciona de maneira incorreta. Então, existem casos que a gente precisa do trabalho com a fono. Com a fonoaudióloga. A gente trabalha muito em conjunto, tem muitos casos em conjunto, né, pacientes que quando essa arcada ela não se encaixa, começa a sentir dores articular, né, zumbido. Então, a pessoa conversa, né, escuta um barulhinho ali, uma areinha, uma cachoeirinha. E às vezes acha que o problema é no ouvido e o problema é... Sim. Olha só. Então, tem muitos casos que o paciente vai até o otorrino, vai no neuro, vai no otorrino. E aí o otorrino, o neuro encaminha mesmo pra gente. Até identificar, até chegar aqui. Sim, existe na odontologia a especialidade que vai tratar esses distúrbios, né, da articulação. Então, essas disfunções. Então, a gente vai trabalhando, né, a gente vai na ortodontia, em alguns casos a gente precisa acompanhar, né, existem casos que a gente pode tratar com acupuntura, com viscosuplementação, né, que são outros tratamentos que vão ser associados ali. Então, a gente tem que buscar saúde. É verdade. Nós falamos sobre a partir de quando pode se buscar, né, o atendimento, mas a partir de quando a criança pode usar esse aparelho? Então, não tem idade.
tá? Dependendo do problema, né, que a gente identificar, a gente pode começar tratamentos com 4 ou 5 anos de idade. Bem cedo. Sim, dependendo, a gente tem casos no consultório, principalmente, eu vejo nessa idade, a questão da sucção do dedo. Né? A sucção do dedo, ela gera uma alteração nas arcadas. Então, a maxila, que é o osso, ele vai para frente, da frente, ele vai lá para frente, o de baixo vai lá para trás, e aí fica um buraco, que é onde tem o dedo. Isso atrapalha a fala, porque a língua, ela perde a posição. Ela fica solta. Então, um paciente, às vezes, com 5 anos de idade, 4 anos de idade, já tem dificuldade na fala, já tem dificuldade, aí tá na escola, depois vem a alfabetização. Então, a gente pode iniciar o tratamento, né? Dependendo da alteração, a gente inicia assim que o paciente chega no consultório. Se ele chegar com 4, 5 anos, a gente identificar, sim, a gente vai tratar. Se ele chegar com 9, 10, sim. Então, por isso que eu sugiro que quanto antes puder passar por uma avaliação, é melhor. E tem casos, inclusive, de criança que a gente consegue tratar, por exemplo, uma mordida cruzada sem aparelho. A gente faz umas pistas em resina, que a gente prepara o dente de uma forma que na hora que a criança morde, essa mordida vai caminhando para o lugar certo, sem a necessidade de aparelho. Prevenção é tudo. Quanto antes levar no ortodontista, melhor consegue os resultados e até mesmo menos invasivos, com menos dor. Sim. E a gente precisa, hoje em dia, desconstruir algo que, na minha geração, né, a gente, quando falava em dentistas, a gente ficava com muito medo. A gente precisa, hoje em dia, desconstruir isso, porque hoje não é tão doloroso quanto... Na verdade, né, eu falo que a prevenção é o caminho, porque, às vezes, o paciente, né, da nossa geração, a gente vem com uma história assim, a gente ia no dentista quando a gente tinha um problema. É verdade. Então, ia no dentista quando já estava quando com uma doía cárie, o dente, quando estava com uma essa cárie. Já estava grande, então você já precisava tratar o canal do dente, ou fazer uma restauração muito extensa. Hoje em dia, não, as famílias estão conscientes. A gente tem tratamentos, né, até na rede pública, de qualidade. Então, que você consegue buscar tratamento de qualidade, efetivo. Então, a gente tem que pensar nisso, prevenção. Ir ao dentista para evitar problemas. Quando a gente evita problemas, a gente vai e soluciona, né? Porque a gente tira aqueles traumas. E os consultórios, né, os profissionais estão cada vez mais habilitados a receber, né, os pacientes com trauma. Então, a gente precisa, né, os odontopediatras principalmente, eles têm um manejo incrível. Então, a gente não vai levar o paciente, a criança, só quando ela já tem o problema. Você precisa ambientar ele com o consultório, com a cadeira, com os cuidados, com a escovação. E a gente, às vezes, a gente pensa que a gente sabe escovar e não sabe. Eu falo que eu aprendi a escovar de verdade na faculdade. Porque a gente vai escovando aleatório, não é? Tem uma sequência, tem um movimento correto, tem a escova correta. Né? Então, a gente precisa escovar a língua. Muita gente não escova, né? Não escova. A bochecha, o Sim, tem que escovar a parte da frente, de dentro, por cima. Então, a consulta, por exemplo, com o odontopediatra, ela vai ser, né, desde a infância para isso, para orientar essa criança, para ela ter prazer em estar no consultório, para ela conhecer a importância, né, de higienizar. De cuidar bem dos dentinhos dela. Sim, e voltando assim para a ortodontia, a alimentação, ela está associada com o crescimento da face. Então, aquela criança que mastiga alimentos duro, né? Então, o paciente come maçã, castanha, isso faz com que a maxila, né, e a mandíbula consiga, né, fazer a dança ali. E aí a mordida vai encaixando. Então, a gente precisa mastigar, né? Mastigar o alimento, voltar a alimentações mais consistentes. Que a gente tem criança que a gente vê que come só arroz, carne moída, né? Não, a gente tem que mastigar para que o osso possa crescer e desenvolver de forma saudável. Nossa, que papo gostoso. Passou tão rápido que a gente nem percebeu. Que bom. É muita informação. Ainda ficou muitas perguntas no ar. Tem que trazer mais vezes para a gente conversar. Deixa aí as suas considerações finais. Então, eu queria falar, né, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, que
procure uma avaliação, assim que já identifique, ainda mais após essa conversa, né? Se observou que realmente tá incômodo, ou o dente não está numa posição correta, ou observou alguma alteração na gengiva, procure um especialista, né? A ortodontia está aqui para ajudar a gente, né? Nessa questão dos ossos da face, do posicionamento dos dentes, da mastigação. E a gente está aqui, eu estou disponível, né? Quem quiser, eu estou com consultório, fico no consultório na Rua Itumbiara, aqui em Uberlândia. E é um prazer receber a todos, das crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. A porta está sempre aberta para todo mundo. É isso mesmo, muito obrigada. E você que gostou desse papo, você que está super interessado e precisa aí, né, já aproveitar, fazer uma consulta, marcar consulta para o seu filhote, quanto antes melhor a prevenção, todas as informações da doutora Isabela Ferola aqui na descrição do texto. Você pode já agendar a sua consulta. Não esquece, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Tchau.